Então vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 84. Hoje a gente vai contar sobre histórias de recreio, intervalo, faculdade, cursinho, curso técnico, escola, prezinho, busão e outras coisas mais chamadas escola. Mas calma que eu não tô sozinho, eu tô com ela, sempre com ela, nossa convidada fixa, a corretora sincera. Olá, olha eu aqui mais uma semana e esse tema é muito bom porque eu tenho boas recordações da escola, embora não fosse mais um exemplar. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Defina pra mim um post no X pra agradar o Elon Musk. O que é a escola? É um lugar onde você vai pra aprender, adquirir conhecimento. Muito bem, ótimo, tá bem definido. Tô Gostei, muito hein? bem, hein? Pô, parabéns, hein? Eu acho que é o primeiro que eu não penso muito. Victoriapedia. É o Atlas. Antes da gente começar, gente, lembrando, tá? Se quiser deixar um recadinho pra gente sobre podcast, quiser sugerir algum tema, quiser mandar um alô, quiser contar a sua história referente a algum outro podcast passado, é podcast@visualmodo.com o nosso e-mail, tá? Ou você pode achar a gente nas social medias, @visualmodo, sempre acha a gente. Esse tema, ele foi sugerido por nosso querido ouvinte Luciano, tá? Luciano Fidal. Desculpa se eu falei seu nome errado, perdão. Eu sou horrível com sobrenomes. E com nomes às vezes também. Com nomes às vezes também. E, bom, sem distinções. E eu queria falar uma coisa. Normalmente a gente não fala sobre o que a gente não vai fazer, né? Sim. Mas eu vou falar uma coisa. Normalmente a gente faz o podcast toda quinta e esse a gente tá gravando no sábado, né? Vamos tentar lançar aqui no sábado mesmo. E por motivos de que a gente tá estudando e vivendo na pele uma pauta de um podcast muito bom que a gente vai fazer. Cujo título, sabe qual é? Obras. Compramos um apartamento na planta. E agora? Nossa, a gente precisa A gente vai muito. ficar pelo menos uns 15 dias gravando esse episódio, tá? Eu acho que vai precisar de um pouco mais. Talvez. A gente vai precisar. E a gente só vai lançar esse episódio depois que o apartamento estiver pronto. Ou seja, talvez lá pela 4ª temporada aqui do nosso podcast. Exatamente, porque, caraca, como dá dor de cabeça, mas vamos voltar para o ensino. Vamos voltar pra escola. Era um tempo mais feliz, né? Muito, exatamente, muito. Nossa, eu tenho uma recordação boa de infância, que era aquela sensação de não preocupação. Sabe que aquele sábado à tarde que você não tem escola segunda, né? Sim. Que o próximo dia é domingo. Aí eu lembro de estar, sei lá, jogando algum joguinho no computador, sabe? Sim. E é uma recordação tão boa minha de infância, que aquela, tipo, preocupação zero. Sim, e eu lembro que, embora eu era muito novinha na minha primeira fase, assim, na escolinha, né, do prezinho, mas eu lembro claramente do dia e da ansiedade que eu tava pra ir pra pré-escola, assim, porque aonde eu morava não tinha quase criança. Então, pra eu ver crianças, ou eu tinha que ir, tipo, pra praça, tipo, não tinha criança na rua da casa que eu morava. E da primeira casa que eu morava. E daí, eu lembro que no meu primeiro Quando dia... você era criança, você tinha noção que você era criança? Eu não tinha, Foi uma outras... pergunta filosófica, né? Filosofia. Mas é porque, tipo, não tinha outros iguais a mim. Tipo, automaticamente, se não era igual a mim, era um adulto. É basicamente isso. Tá certo. Aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu nem sabia onde era a minha sala, eu não fazia ideia, mas eu lembro que eu tava extremamente ansiosa pra ir, eu tava me sentindo uau. Eu lembro da sensação. E eu lembro que eu simplesmente cheguei na porta da entradinha da escola e eu simplesmente larguei a mão da minha mãe e só entrei. E seja o que Deus quiser. Eu não sabia ler, eu não sabia absolutamente nada. Eu não conhecia ninguém, não sabia que hora ir embora, não sabia quem ia te buscar. Exatamente. Eu nada só como planejamento, né? Eu só larguei a mão da minha mãe e fui embora. Porque eu tinha um sonho e o meu sonho era brincar na escola, porque eu achava que a escola era incrível. Parabéns, viu? Foi maravilhoso. Eu gostei muito porque você começou exatamente como eu gostaria de começar, viu? Parabéns, você tá ficando muito boa nisso. Porque a gente vai falar sobre escola, então a gente vai indo, tipo, dos fundamentais até a medida que a gente for ficando mais velho, tá? Exato. É mais minha ideia. Então, parabéns, viu? Você tirou a informação da minha mente. A gente tá aqui, ó, compartilhando o mesmo neurônio. Isso aí. Piadas da quinta série eternas. Nossa senhora, calma que quando a gente chegar na quinta série é maravilhoso. Mentira, minha quinta série foi péssima. Eu na pré-escola eu tenho muito pouca recordação, mas eu lembro de que eu gostava muito da merenda e que a tia da merenda às vezes me levava embora pra casa. E é só isso que eu lembro. E a tia da merenda, eu lembro o nome dela, era Malhelena. Era Maria Helena, né? Mas eu chamava de Malhelena, que criança não sabe falar. Sim. E até hoje eu acho que a Malhelena faz merenda em alguma escola e tal. Eternamente a tia da merenda. O meu pai, de novo, gente, eu nasci num lugar bem de interior, assim, que, tipo, os pais iam buscar as crianças de charrete, assim, sabia? Eu nem tô zoando, é serião mesmo. Que tipo, as crianças falavam de carro, de moto, de bicicleta. Na escola, os meus falavam de cavalo e rodeio, assim. Eu juro pra vocês, não é zoeira, não. Meu Deus. Então eu ficava meio deslocadão, assim, sabe?
Embora você fosse do sítio também, né? Ah, era, mas eu não participava muito, sabe? Você não curtia, né? Não, meu albinismo não deixava sair no sol. O seu coração sempre esteve na cidade. Na verdade, em lugares escuros. Na cidade, São né? lugares escuros. Em prédios. Lugares concreto. escuros. Você gosta de concreto. Ah, já teve que cortar grama alguma vez na sua vida? Eu não. É horrível. Você vai concreto. querer concretar o mundo. Não, mas mas pré-escola, eu tenho ótimas lembranças da pré-escola. Mas eu também tenho uma triste. Eu tenho uma que eu lembro. Eu acho muito fofo vaquinhas, né? Eu sempre achei muito fofo vaquinhas. E daí eu lembro que tinha uma vaca atrás da minha escolinha, da minha segunda escolinha Isso de pré. diz muito sobre o que você era do interior ou não. Mas eu não sei, brotou uma vaca Você que tá lá. ouvindo esse podcast, vocês estão ouvindo esse podcast, tinha alguma vaca perto da sua escola? Então, tipo, do nada brotou uma vaca lá. Tipo, nunca tinha tido uma vaca, do nada brotou uma vaca. É realmente difícil brotar uma vaca. Não sei, plantaram uma vaca. Na minha mente eu não sei o que aconteceu, porque a vaca, ela só apareceu lá. E daí, tipo, eu lembro que num belo dia inventaram de dar o leite da vaca pra gente, sabe? E daí eu lembro que foi um dia muito triste, porque eu adorava leite, mas quando me deram o leite da vaca mesmo, porque era muito forte, né? É muito mais forte. E eu era criança, tipo... No sítio era normal, tinha vaca lá no pasto, a galera tirava leite de manhã bem cedinho e era isso. Não, eu nunca me acostumei com o gosto, tipo, acabou de... Eu lembro que tava quentinho ainda o leite, sabe? Assim, tipo, sem querer preocupar quem tá ouvindo a gente, mas assim, uma informação extra sobre o leite é que, tipo, de novo, eu vim do sítio, né? Sim. E tiravam o leite da vaca e minha avó, ela fervia o leite, né? Então a nata, ela coava, né? Sim. Que era meio que a gordura mais grossa, assim, do leite. Eu detesto nata também. Eu também nunca curti e tal. E fervia pro leite durar um pouquinho mais, porque o leite puro mesmo, ele não durava do dia pro outro. Nossa. Mas o leite fervido, ele durava, tipo, 2 dias. Dava 3, já ficava ruim. A gente compra E aí a caixa de leite agora. olha a validade da caixinha de leite pra vocês, o processo de pasteurização, né? Então. Mas vamos lá, vamos voltar pra Mas ainda escola. assim, eu gosto do leite. E daí, deixa eu ver. Eu tenho mais uma outra também, mas extremamente triste. Porque isso, inclusive, foi uma coisa que... Porque minha mãe, ela era uma excelente mãe, mas ela não era uma mãe muito ligada nessas coisas de escola, sabe? Aquela mãe que faz questão de um primeiro dia de aula e tal. Então minha mãe não era muito essa mãe, assim, sabe? E eu sempre fui apaixonada por escola e tal. Minha tia é professora. E daí, num belo dia, na escola, na pré-escolinha, eu lembro que teve um dia que foi festa junina. E a minha mãe errou o dia. E eu apareci de caipirinha num dia N. Sabe assim? Um dia qualquer. Genial. E só Genial. tinha eu. Genial. E eu lembro da sensação. Maravilhoso. Tipo, eu não lembro do dia, mas eu lembro da sensação das seus pessoas professores rindo também de lembram, mim. seus amigos também lembram, Então, com certeza. e eu lembro que, tipo, da sensação, assim, tipo, eu lembro que depois disso, tipo, mesmo eu criança, eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, mas tem certeza que é hoje? Porque a minha mãe deu dessa comigo. E ela, tipo, deu a vida, assim, pra me deixar caipirinha e tal. E chegou no dia, não era o dia, era outro dia. Ela e o exército russo tem um problema com datas. Exatamente. E daí eu lembro que eu fiquei muito chateada. Eu lembro da sensação. Mas todo mundo deve ter ficado feliz, eu fico tranquilo. Mas eu fiquei muito chateada. E depois desse dia eu comecei a perguntar sempre pra minha mãe, tipo, tem certeza que é hoje? Porque eu fiquei muito triste. Eu lembro de uma vaga lembrança, só que aí eu já tô indo pra primeira série, segunda série, assim. Que um dia... Fundamental, né? Fundamentalzinho, né? Não sei como é que medem hoje em dia, né? Mas era, tipo, num outro bairro, então eu tinha que ir pra escola de perua, tá? Que era uma coisa muito comum. Que era muito engraçado a gente falar perua. Aí era o tio da perua, né? Eu lembro que eu era o tio da perua, a minha era o tio Fausto. Quando você é criança, você tem aqueles... não é rivalidade, acho que a gente não é adulto, mas aquelas competições. Sim. E aí, tipo, era a competição de quem chegava primeiro na escola. Porque a escola, imagine que era uma estrada, aí tinha um mini morrinho de, sei lá, uns 50 metros, 100 metros até chegar realmente à escola, o prédio escola, tá? E aí era quem chegava primeiro. Então, o tio abria a porta da perua, saía eu e meus amiguinhos correninho pra ver quem chegava primeiro, beleza? Meu Deus. Um dia... eu acho que eu tava meio atrasado. Aí meus amiguinhos saíram correninho, eu também saí. E a tia, a mulher do tio da perua, abriu a porta, só que a porta do passageiro. Mas eu fui de cara na porta. Mas deve ter sido uma cena tão engraçada. Pra mim não foi. Pra mim não foi. Mas pra alguém foi. Mas depois eu subi correndo como se fosse um bêbado, assim, porque eu fui catando cavaco, sabe?
Sabe quando você vai catando cavaco? Ai, que dó. Sabe, tipo quando você tá andando na rua, você dá aquela tropicadinha, você dá aquela corridinha e finge que ninguém viu, dá uma risadinha. Não tem como, né? É impossível. Aí você imagina, todo mundo me viu, meu Deus, eu tô no Big Brother. Eu me acostumei que eu sempre fui uma criança muito desastrada. E eu nunca, tipo, quando criança, eu não gostava de andar. Eu sempre corria. E eu andava, tipo, na ponta do pé, olha. E daí eu sempre corria e tal. E então eu sempre tava caindo, eu sempre tava tropeçando, tava sempre com o joelho roxo. Então, tipo, eu caía e eu dava risada, eu nem ligava, assim, porque eu sempre tava caindo. Mas na primeira série, de novo, a minha mãe, uma pessoa maravilhosa. Amo demais a minha mãe. Uma excelente mãe, mas eu não era ligada nessas coisas de escola. E daí o que acontece? Quando você sai do pré e você entra no fundamental, você troca de escola, né? E o que acontece quando você troca de escola? Você troca de amiguinhos também, porque nem todos os seus amiguinhos vão pra mesma escola que você. A sala é outra, a escola é outra, tudo diferente, certo? Certo, ok. A minha mãe simplesmente me botou dentro da van no meu primeiro dia de aula. A gente não era alfabetizado, né? Então eu de novo não sabia a minha sala. Eu não sabia ler. Minha mãe e meu pai me botaram dentro da van pra eu poder ir pra escola. E seja o que Deus quiser. Eu cheguei lá na escola, tipo, o primeiro dia de aula, né? Todas as mães, os pais, junto com as crianças e tal. E eu simplesmente fui perguntando, tipo, porque eu sabia o meu nome. Então eu ia na porta, que era onde tava o nome das turminhas, e falava assim, meu nome é tal, você sabe se meu nome tá aqui? Parabéns, você é desenrolada. Eu já ia descobrir onde ficava a direção e falava, quero ir embora, me socorre. E daí, mas eu tava super empolgada com o meu primeiro dia de aula, porque eu ia aprender a ler, entendeu? Eu ia aprender a ler, olha que coisa maravilhosa. Eu aprendi como é que funciona a porta de uma Kombi. Mas foi isso, minha mãe botou no dentro da van, seja o que Deus quiser, e é isso. Eu tenho recordações um pouco difíceis da escola, porque, assim, é necessário dizer que eu, quando era criança, eu era albino. Ah, você era? Agora eu sou um adulto albino, mas eu ainda sou albino, viu, gente? A genética não mudou. E, assim, albinos, além de serem muito brancos e não poderem tomar sol, eles enxergam mal. É, tem isso. Enxergam de todo bem mal, albino. assim, tipo... Imagine que eu tenho, sei lá, 20, mais ou menos, % da visão de uma pessoa normal, assim. E tem que levar em consideração que, não adianta usar óculos. Isso no dia né? bom. Todo mundo pergunta, isso me irrita um pouco. Tipo, mas por que você não usa óculos, então? Não, pô, você descobriu isso agora, cara, resolveu meu problema. Tô aqui vivendo há 31 anos e eu nunca parei pra pensar em usar óculos. É tipo quando alguém me para na rua e fala assim, inclusive eu posso fazer um podcast sobre albinismo, então a gente pode fazer esse podcast. Eu vou só opinar sobre o que você fala, né? Você tem histórias pra contar também, porque você participa. Não, eu participo. E eu sou uma pessoa que é muito... Eu gosto de saber coisas sobre albinismos, assim, pra falar pras pessoas. Porque as pessoas perguntam, às vezes, pra você, e daí você fica dizendo, ele não enxerga por causa que ele não tem pigmento, porque ele é albino. Vamos voltar pro tema, a gente já chega nisso aí, anota isso aí. Mas enfim, aí eu não enxergava bem, beleza? E aí na hora eu não de ir embora... enxergava e continua sem enxergar. É verdade. Mas na hora, mas eu não era tão desenrolado, não tava acostumado com isso. Isso não me fazia falta até eu ter ido pra escola, sabe? E quando você vai pra escola, os professores escrevem coisas na lousa e tal, né? Sim. E pra mim era uma dificuldade de ler. Só que na hora de ir embora, eu tenho essa recordação, de novo, no ensino fundamental, que tinham as vans, as piruinhas que iam levar as crianças pros seus bairros, né? Pros seus respectivos bairros. E e toda a van tinha, toda piruinha, né? Que era realmente uma perua, né? Uma Kombi. Tinha lá, tipo, o letreirinho, né? Era uma Kombi? É, uma Kombi. Por que uma Kombi? Como assim uma Kombi? Eu nunca peguei uma van com Kombi. Sempre foi tipo uma van. Não, era Kombi mesmo. Kombi? Amor. Sim, Kombi, da Volkswagen. Kombi? Kombi, escrito escolar do lado. Mas não era tipo uma van? Não, nunca foi. Sempre foi Kombi. Depois, quando foi pra cidade que era mais longe e tal, era um ônibus escolar, mas aqueles que caíam aos pedaços. O quê? Que loucura! Eu nunca andei numa Kombi. Lê juro. Meu Deus. E às vezes, eu tenho essa recordação também, que minha mãe, ela ficava esperando na frente de casa pro tio da van parar, né? O tio da Kombi. O tio da Kombi, né? Porque não pode falar peru, agora tudo faz sentido. O quê? Uma Kombi? Era uma Kombi. Eu pensei Kombi? Eu pensei que você já tinha entendido que era uma Kombi. Mas enfim, uma vez, porque o sítio que eu morava era meio que numa descidinha, né? Só que pra ir pra escola era o contrário, então era uma subidinha. Aí ele foi andando e tal, aí a mulher do tio colocou a cabeça pra fora da mesma porta que eu dei uma carada e gritou assim pra minha mãe: a gente não vai pegar nenhuma criança, a Kombi tá sem freio. Prudente. Aí minha mãe me pegou pela mão e eu fiquei assistindo desenho aquela manhã.
Mas voltando pra história, ficava aquele letreiro na Kombi, né? É verdade, eu tinha até esquecido. Que dizia pra qual bairro essa Kombi ia. Então era a Kombi do tio que eu tinha que pegar. Sim. Só que eu não enxergava o letreiro, né? E aí eu ficava brincando lá, tipo, perto do portão da escola com meus amiguinhos. À medida que os amiguinhos foram indo embora. E você não achou indo embora. estranho? E aí eu fui ficando cada vez mais sozinho. Aí eu fiquei sozinho. E daí? E daí que eu fiquei sozinho. Ninguém te sentiu falta? Lógico que não, amor. Mas você era a única criança albina. Você deveria ser o ponto de referência. Aí, em dado momento, tipo, eu notei que só tinha uma Kombi lá. Aí eu falei, bom, por eliminação, se Deus quiser a minha. Aí Por que eu você saí. não perguntou? Então, é que era, de novo, o ensino fundamental em cidade pequena é meio que várzea. Hoje em dia eu imagino que não, mas na minha época era, tá? A gente tá ali antes dos anos 2000, beleza? Ah, sim. Então, não ficava ninguém com as crianças. Eles abriam o portão e as crianças que, né? Meu Deus. Era meio arriscadão. E a gente não tinha noção desse perigo. Tanto que uma vez eu voltei em cima de uma caminhonetinha, sabe aquela saveirinha antiga quadrada? Sei. Cheia de milho na caçamba. E a gente foi se pendurando, assim, porque não dava pra se pendurar nos milho, né? Meu Deus. E aí a gente andou, acho que uns 8 quilômetros, assim. Aí os moleques foram descendo, chegou perto da minha casa, eu desci também. E eu acho que isso devia estar na segunda série. Nossa, não, eu sempre fui Mas uma, enfim, uma aí criança. o tio da Kombi, eu acho que ele meio que não entendeu, achou que eu tava enrolando, né, fazendo cera, sei lá. E aí ele ficou meio bravo, né? Aí ele brigou comigo. Aí quando ele me deixou em casa, ele queria falar com a minha mãe, mas minha mãe deitou nele, né? Ah, que bom, Minha mãe né? deitou muito nele, né? Ainda bem. Aí desde então, a tia da Kombi vinha me buscar no portão e me levava até a Kombi. Meu Deus. Não, assim, com van nunca tive problema. Mas eu lembro uma vez que eu tava na segunda série e eu tinha mania de correr desde sempre. E daí eu lembro que eu caí, tipo, porque um menino passou assim na minha frente e daí meio que fez eu trupicar, enfim. E daí eu lembro que eu caí em cima do meu braço. E de novo, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Olha, você tá advogando contra ela, tá? Toda vez que você fala isso, vem uma história que me prova o contrário. E daí eu caí em cima do meu braço, doeu pra caramba. Eu lembro que eu chorei, as tia ficou meio preocupada, deu uma enfaixadinha. Aí eu tava esperando a van, subi na van e tal, cheguei em casa, falei, mãe, eu caí em cima do meu braço e tal. Olha, eu acho que eu não quebrei o braço. Tipo, eu não quebrei o braço, mas se eu quebrei também, eu nunca vou saber. Tipo, o meu braço tava amassado no meio, assim. Tipo, no antebraço, sabe? Mas na parte de cima. E tava muito inchado. E tava, tipo... Sabe aquela... Lembra quando a gente ia desenhar? A gente desenhava 2 colinas e um sol nascendo? Uhum. Então, faltava só o sol do meu negócio, entendeu? E tinha as 2 colinas bem na onde eu bati o braço. Porque eu bati numa quina. Então, meu braço, tipo... moeu no meio. Enfim, e daí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, isso daí não foi nada. Passou, sei lá, gelol. Não sei o que ela passou. Enfaixou. Sai fora, criança, tô aqui ocupado fazendo sua roupa de carnaval. Eu tava em setembro, tava fazendo roupa de carnaval aqui. Sabe assim? Pra você usar mês que vem na E escola. minha mãe nunca foi muito ligada. E daí ela, tipo, enfaixou o rolê. E eu fui pra escola a semana inteira, tipo, com o braço dolorido e tal. Mas sarou, tipo... desinchou e tal. Mãe old school. A minha mãe era bem... E minha mãe era daquela, tipo assim... Eu adorava brincar na rua, né? E eu era uma pessoa desastrada, torno a dizer. Então eu vivia assim, a tampa do dedão, assim. Porque eu andava descalça, parecia um Tarzanzinho que não usava sapato. Então, às vezes eu caía e minha mãe falava assim, se você se cair, se machucar e você vier chorar, eu vou fazer você chorar com vontade. Eu ficava pensando, mas eu já caí, eu já tô chorando porque eu quero. Não é uma alternativa. Alô, corpo docente. Alô, conselho tutelar. Coitado. Mas minha mãe era maravilhosa, mas a minha mãe era uma mãe meio desprendida. Bom, voltemos pra escola. Então, mas é por causa Foco. disso. Foco. Mas na escola foi basicamente... por exemplo, eu gostava de participar das coisinhas da escola que tinha. Tipo o quê? Quando tinha dança. Uma vez eu participei de um concursinho de dança. Contra outras escolas. Acho que menino nenhum que se preze vai participar de um concurso de dança na escola fundamental. A não ser que vale alguma coisa, sabe? Então, mas é que, tipo assim, era um projetinho que tinha, que eles fizeram lá uma coreografia. E daí outras escolinhas, tipo a nossa, meio que disputavam entre si. E daí a gente ganhou medalha, ganhou troféuzinho. Sim, recordação da minha escola.
Eu lembro que tava numa época que tinha Yu-Gi-Oh! Lembra do Yu-Gi-Oh? Nossa, Aquele lembro. desenho? E eu aí, lembro que eu tinha o Beyblade também. Eu tinha algumas professoras que elas eram da igreja, eram irmãs Nossa de senhora. fé, cabelão, saião e tal, sabe? A típica irmã Zuleide. E assim, tipo, na época, de novo, tô falando do sítio, tipo, era coisa que tipo, não podia ter TV em casa, eram umas coisas assim, sabe? Sim. E aí saiu boatos que o Yu-Gi-Oh! Era do demônio. Nossa. Então juntaram todas as cartinhas e tacaram fogo, assim, tipo, pararam todas as aulas na escola, tá? Nossa. Aí colocaram todas as criancinhas ao redor, assim, de um círculo. Aí jogaram e tal, e tacaram fogo. E invocaram. Aí eu lembro que, tipo, os professores... Olha, tá vendo? Olha, a chama tem uma cor diferente pra essas cartas. Elas são algo demoníaco. Ah, não, a gente nunca teve problema. Eu lembro que na escola eu adorava. Mas aí a gente começou a brincar de bolinha de gude. Ah, não. Vocês brincavam de coisas no intervalo? Muito. Então, eu ia chegar. No intervalo da escola, eu adorava bater bafo, né? Que é as cartas. E eu gostava muito de bolinha de gude Vocês também. tinham tazo? Então, eu tinha muito tazo. Nossa, vinha no salgadinho, era bom demais. Então, na hora do intervalo, era bem gostosinho. Eu adorava, sabe o que? Quando eu estudava de manhã na escola. Comer na escola, eu gostava. Exatamente. Eu chegava de manhãzinha, porque Então, de novo, a minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Inclusive, é bom pontuar isso. O seu ensino fundamental e o prezinho foi de manhã. Não, então, aí que eu vou chegar. O meu pré foi à tarde. E daí, no fundamental, a minha primeira série e a minha segunda série era à tarde. Então, minha mãe tava acordada. Quando eu fui pra terceira série, pra quarta série, era de manhã. E minha mãe nunca foi muito boa de acordar de manhã. E daí... Eu tô começando a criar certas dúvidas sobre a índole da senhora sua mãe. E daí, tipo, quando eu fui pra terceira série, tipo, eu tinha que acordar cedo. Só que eu não sabia olhar a hora. E daí o que acontecia? Tipo, despertava o celular, eu levantava, me arrumava e ia pra escola. Minha mãe não levantava comigo e fazia café da manhã pra mim. Então eu adorava, porque eu chegava na escola, tinha café com chocolate, né? Tipo, quentinho e bolachinha maisena. Era bom mesmo. E daí era o meu café da manhã. E daí teve uma vez que, tipo, meu celular não despertou, não sei, alguma coisa não despertou. E daí, tipo, minha mãe não acordava pra me acordar. E o meu pai tava dormindo porque ele chegava de madrugada, porque ele trabalhava de madrugada. E daí eu lembro que eu acordei, e daí eu fui, tipo, correndo, me arrumar e tal. E daí eu olhei pro relógio e eu, tipo, eu não sabia olhar a hora. Mas eu vi que o ponteiro tava no 8 e o outro tava, tipo, no meio, assim, sabe? Eu falei assim, acho que não é 7h30. E, né, tipo, não tinha noção. E daí eu desci, porque eu ia na casa de uma amiguinha minha, que a gente ia junto pra escola, que o pai dela levava a gente. E daí eu cheguei lá, tipo, a escola já tinha começado há mais de 1 hora, né? Eu tava, tipo, super atrasada. Daí eu lembro que eu cheguei, tipo, super triste, assim, em casa. E tinha vizinhos lá já na rua, porque já era, tipo, 8 horas da manhã. Então já tinha gente acordada. E daí sempre tem aquela senhora lá varrendo. Aí saiu aquele boato que você tava matando aula, sua mãe acordou, te deu uma surra e voltou a dormir. Então... É assim que termina essa história. Então, daí... Não, foi muito mais trágico. Não é melhor você parar de contar a história da sua mãe? Não, mas foi muito mais dramático, não. Porque isso me marcou. Porque a partir desse momento eu aprendi a olhar o horário. Uma hora eu apanha, né? E daí eu lembro que eu voltei, tipo, triste, empurrando a minha mochilinha, assim. Aí eu cheguei em casa chorando, né? Minha mãe falou, você perdeu o horário! Aí eu lembro que eu fiquei olhando assim pra cara, mas você não me ensinou horário! E foi esse chororô, assim, daí eles viram minha frustração e daí, tipo, tudo bem, assim, não brigaram comigo. Eu lembro que eu fiquei muito triste, muito chateada. Mas foi isso. Mas pelo menos minha mãe não me mandou de caipirinha pra escola, né? Menos mal. Você falou um negócio de caipirinha, mas no sítio, se tem uma festa que é levada a sério, é a festa junina. Ah, sim. No sítio é uma parada muito quermesse de igreja e festa junina. Uma parada levada muito a sério. E na festa junina da escola, juntavam os casalzinhos pra dançar, tinha toda uma coreografia. E tinha a figura da noivinha. Da rifa. Ah, tinha rifa. E assim, não é que a rifa, ela valia... Ah, não, isso aqui ganha uma câmera digital TechPix, ganha uma vara de pescar, ganha, sei lá... Um pintinho. Não, ganhava-se um porco. Um porco? É. Tipo um porco vivo? Exatamente onde eu vou chegar. É aí onde eu vou chegar. E aí onde a criança do sítio, ela começa a virar adulto. Porque, tipo, você vê porco, você acha... É bonitinho, é fofinho e tal. Mas fede. Não fede muito e tal, sabe? Ah, mas fede por causa de onde ele vive, né? Exato. Mas enfim, Mas agora tem porquinho. Eu lembro que eu queria muito ganhar essa rifa pra ganhar um porquinho, porque eu ia ter como se fosse um bichinho de estimação.
Aí eu falava, mas mãe, você vai deixar eu ter um porquinho? Onde a gente vai colocar o porquinho? Como é que a gente vai cuidar do porquinho, né? Eu tô preocupado com o porquinho, pensando que ia ter um cachorrinho novo. Aí meu pai falou, não, a gente vai aqui assar o porquinho. Aí eu, assar o porquinho? Você não gosta de carne de porco? Eu, gosto. Aí naquele momento que eu fiz o link da carne de porco com o porquinho. Meu Deus. Foi muito difícil pra mim. Aí eu fui do extremo de quero muito ganhar ao extremo de não quero ganhar, não quero ganhar, não quero ganhar. Eu não quero ser responsável por isso com um porquinho. E daí você não ganhou. E não era um baita porco, sabe? Não era um porquinho. Ah, tá. Não era um baita mais... porco. Eu lembro que teve uma vez na festa junina da escola, eles estavam dando pintinhos. Tipo, tu fazia na pescaria, né? Você pescava um negócio. Que errado. E daí você ganhava um pintinho. Eu falei, ai, eu quero um pintinho. E minha mãe não deixou pegar um pintinho. Correta ela. Mas eu teve uma vez também que o meu par faltou na festa junina. Eu já fui o par que faltou. Ai, que malvado. Eu já fui o par que faltou. Eu fiquei muito triste. Fiquei triste nada, porque eu queria dançar, né? Eu tava feliz da vida, porque eu adorava ficar me colocando. Quando era festinha também de fantasia, eu achava muito legal na eu escola. achava meio... Eu não gostava de ser obrigado a fazer coisas assim. Acho que devia dançar quem queria dançar. Ah, eu gostava de dançar. Aí tinha que fazer, tipo, par com o menino e da menina. Não podia dançar a menina com a menina. As meninas só queriam dançar, os caras não queriam. Que mal Mas tinha. os meninos dançavam? Da minha escola a maioria não dançava, não. Ah, então era tudo chato, mas lá na minha escolinha eu lembro que todo mundo dançava. Teve um ano que eu dancei Rebelde. Foi muito legal. Eu dancei Rebelde. Minha mãe mandou fazer minha roupinha. Mas ela acertou a data? Acertou. Só pra saber só. Ela comprou a botinha pra mim, sabe? Mandou fazer a gravatinha e tal. Nossa, eu amei aquela roupinha que ela mandou fazer. E vamos falar sobre uma coisa muito importante na escola. A merenda. Você gostava de comer merenda? Ah, não tem uma Estamos no ensino fundamental ainda. Então, A gente não foi... No médio. Não chegamos nem na quarta série aqui. Não, eu já cheguei na quarta série. Já? O Rebelde eu dancei na quarta série. Eu não cheguei na quarta série. Eu sou rebelde. Não, esse negócio eu tava na terceira, esse rolê do porco. Nossa. Não, do pintinho eu acho que eu tava, tipo, na segunda, terceira série. E Nossa, mas eu tive uma professora na segunda série que ela... A figura da professora no ensino fundamental, ela é muito importante, né? Porque é uma só, né? Então, mas tem um outro problema. Não, então, tem duas coisas aí dentro disso que você falou. A primeira é que a professora da minha segunda série, ela foi terrível. E eu não vou falar, não, ela tava pra aposentar, então qualquer vento ela não ia pra escola. A minha, eu lembro que eu falei que mandou queimar as cartas, né? Não. Pra queimar as cartas. Mas e assim, ela continua trabalhando na escola e continua do mesmo método de ensino, viu? Tá igualzinha. Muito atualizada. E daí eu lembro que minha professora de segunda série, ela tava pra aposentar, então batia um vento, ela faltava. E daí a gente ficou sabendo, ela ficou tipo umas 2 semanas sem vir. Aí, tipo, tava uma professora substituta. E daí, tipo, a gente descobriu que ela tinha quebrado o braço. Aí Nossa, depois... dá pra fazer um podcast só sobre isso, né? Professor substituto. E daí depois... É sempre uma figura, sempre. Né? Tipo, é sempre um ser exótico. É sempre, acho que por isso que ele não é fixo. E daí, tipo, aí depois ela voltou, tipo, por uma semana e sumiu de novo pra sempre. Mas daí a gente ficou sabendo que ela quebrou a bacia. Meu Deus, a bacia? A bacia. É que ela já era mais idosa. Você não falece quando isso acontece? Não, você só é velho, só quebra a bacia e daí não dá pra engessar, né? Meu Deus. Aí a pessoa tem que ficar, sei lá, deitada. Não sei como que é o método de reconciliação da bacia com o resto do corpo. Bacia, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. 2 médicos, um de cada lado, assim. Corpo, por favor, desculpa ela. Eu não sei como é esse divórcio, sabe, da bacia com o corpo. Mas enfim, então, daí na quarta série eu tive o Rebelde. E daí eu lembro que na segunda série, essa minha professora, eu não aprendi bulhufas nenhuma na segunda série. Daí na terceira série, meu professor era maravilhoso, o professor Marcos. Um abraço. Eu não lembro o nome dos meus professores. Eu lembro dessa aí, eu não quero citar o nome dela. Eu lembro. Então, porque eu não falei bem, então eu não vou citar o nome. Ah, tá. Não, eu falo porque, o nome da minha primeira professora que me ensinou a ler, que eu lembro que eu era apaixonada nela, porque ela me ensinou a ler. Eu tinha um sonho de aprender a ler. Olha que coisa maravilhosa, né? É um belo sonho. E eu achava lindo, porque eu achava lindo as pessoas, tipo, abrindo o livro e entendendo que aquele monte de palavras, sabe assim? Eu achava lindo. E daí eu lembro que o nome dela era Dulce Maria. Inclusive encontrei ela, lembra? No condomínio que a gente morava. Maravilhosa, tá do mesmo jeito. Faz uns anos já que eu fui pra escola. E depois, eu não lembro o nome dessa segunda professora, sei lá, tipo, Regina. E daí Acho que todo mundo já teve uma professora chamada Regina. Era. Daí teve o professor Marcos. E daí a professora da quarta série, ela era muito chata. Não lembro o nome dela. Mas ela era muito chata. E ela tinha um preferido,
que era um menino lá japonês. Todo professor tem um preferido. Todo professor tem. E, eles vão jurar que não. É igual mãe. A mãe sempre tem um filho preferido. É verdade. O pai tem um filho preferido. Sempre tem. Não adianta vocês falarem que não, que é tudo mentira. Tem sim. Eu acho que eu não era filha preferida, porque... Não, eu não acertava data nenhuma, pelo verdade. jeito. Eu não acordava pra A minha mãe ia com meu irmão no primeiro dia de aula. Nunca deixou ele sozinho. Olha que loucura. Diz muito sobre o que as pessoas se tornaram. Ai. Mas enfim, e daí eu lembro que essa professora, ela tinha o aluno lá preferido, lembro até hoje, ele era um japonês. Agora ele tá pro Japão. É Sakahara. Não, era Takahawa. outro nome. Suzuki. Eu não vou falar Toyota. o nome dele daqui. Mas era tipo Toyota, mentira. Mazda. E daí, ele, tipo, nossa, ele Akira. era chatíssimo. Jack Chan. E ele era inteligente, né? Porque eu acho que já vem esse drive instalado no asiático, que ele Não, tem que ser inteligente, quem né? instala drive é o Pablo Marçal. A gente tá verdade. esperando ele vir aqui pra gente gravar um podcast com ele. Pega essa visão. E daí, ele, tipo, ele era chatíssimo por causa disso, porque ele era o protegido. E eu sempre tive uma dificuldade em matemática, né? E daí eu lembro que eu ia perguntar pra ela, falava assim, você não entendeu? Eu juro que minha vontade era falar assim, não, filha da uma boa mãe. Eu não entendi, porque se eu tivesse entendido, não tava aqui te perguntando. Isso me lembra uma pergunta. Qual era a sua matéria favorita na escola? Português. Você jura? Juro. Eu detestava português. Eu achava a coisa mais linda português. Eu achava sabe, maravilhoso. Eu gostava muito de matemática. As e aí proparoxítonas. eu vou contar sobre uma escola especial que eu frequentei. Porque assim, você lembra que eu falei que eu enxergava mal, né? Enxergava. E... Eu te amo. Prossegue. Segue o Não, Pega a visão. Não que a visão tenha melhorado, mas o mundo melhorou. Assim, tipo, hoje, tipo, sei lá, adaptou muito mais. A tela do celular é muito maior, a fonte aumenta, os monitores são maiores, as TVs são maiores. Sim. Então, o mundo ele é mais amigável, embora ainda tenha muita coisa ruim pra quem enxerga mal. Ele tá mais adaptado, né? Tipo, não é uma parada assim, tipo, tão Absurda. impossível de viver quanto era quando eu era novo. Coitado. Então, depois da pré-escola, tipo, meu pai e minha mãe, dotados da informação que eu enxergava mal, eles me levaram pra uma escola chamada... Eu não lembro o nome. Era em Sorocaba, que era uma cidade vizinha de onde eu morava lá no sítio. sei lá. Era Arquimínio o nome da escola, eu acho. E era uma escola especial pra crianças cegas, crianças com deficiência visual e tal. E aí eu frequentei um dia lá. Um dia. E eu achei, tipo... Sabe, eu me senti muito adulto, assim, porque perto deles eu enxergava muito bem. Nossa, eu enxergava muito bem. Meu Deus, que maldade. Você quer continuar? Você tá bem? Você achava que a sua condição era ruim até ver que realmente não enxergava nada, tá vendo? Aí você dotado dessa pessoa, você assim, nossa, Enfim, Deus, obrigada. Mas assim, além do fato da escola ser meio concorrida e ser em outra cidade, era muito trabalho para os meus pais me trazerem. Sim. Era um ensino um pouco diferente. Minha mãe, ela queria que eu tivesse um ensino igual ao de todo mundo. Porque ela falou, olha, ele vai ter que viver no mundo igual de todo mundo. Ele que estude numa escola pública. E aí foi a história. Eu perdi uma van ou outra, eu bati numa porta ou outra. Mas enfim, foi assim. Só que, em contraponto... Você vai continuar rindo de mim? Não, é que desculpa. Gente, perdemos a convidada aqui. Desculpa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, que pecado. É que a gente ri, né? Rindo de nervoso. Mas enfim, eu nervoso ficava eu. Pecado, mas vai lá. Em contraponto, tipo, falaram de uma instituição que tinha em Sorocaba, uma cidade vizinha, cidade do interior que eu morava, né? Bem do interior, que chamava ASAC. Então. Associação Sorocabana de Apoio a Cegos. Nossa, mas era de cego, né? Era de cegos. Não, mas tinha gente que só tinha subvisão e tal. Tinha baixa visão. Visão subnormal, acho que chamava. Mas enfim, era uma escola, meio que um projeto da prefeitura e tal. E eu só ia segunda-feira, minha mãe, eu faltava da escola normal segunda-feira pra ir nessa escola. E tipo, era, sei lá, um lugar que tinha psicólogos, tinha pessoas pra ensinar você a andar de ônibus, ensinar você a atravessar uma rua. Ele era literalmente o telecurso do cego. Não, é sério, é difícil, é dificílimo ler braille, essas coisas assim, sabe?
E aí, tipo, tinha máquina de escrever em braille. Eu aprendi a usar máquina de escrever lá. E como era, tipo... E era como, tipo, o dia inteiro... Tipo, tinha umas professoras que eram realmente professoras em escolas, tipo, comuns, Normais, né? sim. E também davam aula lá. E aí elas meio que davam umas aulas particulares pra mim, tipo, de matemática, português e tal. Que legal. E aí que eu comecei a gostar de matemática. Porque as professoras eram muito aplicadas, era uma professora só nossa. Entendi. Sabe? Tipo, só minha. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que você E assim, sentia tipo, falta, aí é que uma ela coisa que eu sentava preciso... com você, né? E aí é uma coisa que eu preciso elogiar muito minha mãe, porque minha mãe saía lá do interior que a gente morava, pegava um ônibus com a criança dela, no caso eu. Isso, né? Tipo, sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas da Sim. manhã. Ficava o dia inteiro que era aula, ela não podia voltar pra casa. Não compensava Não voltar, dava, né? não tinha ônibus, não tá entendendo quanto era longe. Entendi. Aí a gente almoçava e tal, né? E aí eu ficava, tipo, o dia inteiro lá na escola e ela ficava me esperando. Ai, que bonitinha. Sabe, ela resolvia as coisas dela na cidade, comprava as coisas que ela gostava de comprar e tal, mas ela ficava o dia inteiro me esperando lá na cidade. E assim, era um rolê assim, tipo, muito diferente pra mim, assim, eu conheci muita gente que assim, é uma outra dificuldade, é um outro mundo. Então, eu imagino que seja uma outra dimensão, porque eu dei risada e tal, né? Mas, por exemplo, tem uma moça de stand-up que ela é cega, e ela nasceu cega. E ela faz umas piadas muito boas. E ela fala, tipo, você tem que aprender a viver, né? Tipo, não dá pra você falar assim, ai meu Deus, não vou precisar de alguém pro resto. Não, você consegue se virar. E eu fico imaginando, né? Tipo, porque eu uso óculos só, tipo, mas eu enxergo bem e tal. Mas eu fico imaginando quem não enxerga mesmo, tipo, e não tem o que fazer. Tu não enxerga, simplesmente. Tipo, deve ser muito complicado. Porque, embora hoje em dia o mundo, né, boa parte das cidades, né, tenha uma estrutura melhor e ofereça aí um certo conforto maior e tem uma coisa mais inclusiva... Mas não é tão fácil assim, né? Tipo, pra pessoa que é cega mesmo. Então, calcule na época dos anos 2000. Então, tipo, é muito difícil. Mas eu acho que existem ainda essas dificuldades em cidadezinhas pequenas. Porque se vai pra algumas cidadezinhas de interior ou de um estado mais afastado e tal, sei lá... Ainda deve ter bastante, então deve ser muito complicado você não enxergar. Sim, por exemplo, eu tinha que pedir o livro emprestado do professor, tinha professor que não emprestava, E não né, porque tava as entende, né? respostas. E aí eles não entendiam. Aí, tipo, eu pedia pra alguma dessas tias da ASAC ir lá conversar com o professor. E era todo um rolê, e eu me sentia meio envergonhado com essas coisas, sabe? Porque, tipo, você já é estranho por você ser, tipo, o mais branquinho dali. E, tipo, é o sítio, né? Que é um lugar onde o pessoal é meio mente fechada, né? E aí você, ainda nem de ser o mais branquinho, você enxerga mal e de vez em quando vem algum tio falar sobre você com o tio. Tem um preconceito, né? Existe esse preconceito. Tipo, por exemplo, sei lá, algumas brincadeiras, assim, de escola, tipo, eu nunca era muito bom. Por exemplo, sei lá, eu gostava muito de jogar bolinha de gude. Tá. Adorava. Só enxergava as bolinhas de perto, né? Mas, tipo, sei lá, pega-pega eu era muito bom, mas já esconde-esconde eu saía na desvantagem. Um handball eu não via bola às vezes. Não, queimada, né? Eu adorava brincar de queimada. A única queimada era quando eu saía no sol, sabe? Você não podia sair. Eu não podia tomar sol, então, tipo, educação física era um rolê meio limitadão, porque não tinha quadra coberta. Então, mas tem uma coisa aí, uma história que você não contou de quando você era criança, não sei em qual fase que foi, que você foi pra um parque aquático junto com a escola e torrou. Aí a gente vai entrar nessa daí, que é excursões de escola. Acho que a gente vai ter que fazer umas 4 semanas falando de escola, porque a gente tá ainda no ensino fundamental. Eu acho que do meu ensino fundamental, pra mim, eu acho que é isso. Assim. Nossa senhora, mas excursões, você lembra da primeira excursão que você foi com a escola? A primeira excursão? Não lembro. Eu lembro da minha, foi pro cinema assistir algum filme desses de dinossauro, sabe? Sei. Eu acho que também foi excursão. Um cinema meio decadente aqui da cidade hoje em dia. Sabe qual é, né? Sei. Tava ali no centro da cidade. Sei. Sabe? Então, a gente foi lá e eu achei o máximo, porque eu nunca tinha ido no cinema. Nossa. Amor, sítio. Tá. Sítio. Não vou julgar. Mas cinema, assim, eu lembro que eu fui excursão de escola, eu lembro que... Sabe o que nossa, eu acho que eu tô fazendo aqui uma injustiça. A primeira excursão não foi pro cinema, não. Foi pro zoológico, pro jardim zoológico. É verdade, tinha o zoológico. Aqui, antigamente, era quinzinho de barro. Ainda é, não é? Mas ninguém fala mais quinzinho, né? Não? Não, fala zoológico. Tá bom. Quinzinho. Enfim, mas eu achava o máximo quando a gente ia no quinzinho. Eu detestava a parte dos macacos. Eu achava os macacos sem educação. São nossos parentes, né? Faz sentido. Mas enfim, mas eu adorava... abraço, Darwin. Eu adorava a parte das cobras. Eu achava a coisa mais linda as cobras. Eu achava meio assustadorzão, mas achava mais da hora também. Eu achava lindo a parte das cobras.
mas acho que era isso. Eu era uma criança meio gorda, né? Tipo, gostava muito de comer besteirinhas. E eu lembro que quando faziam essas excursões, minha mãe fazia pãozinho pra mim, sabe? Que fofo. Com presunto e mussarela. Eu achava a coisa mais gostosa do mundo, assim, A minha mãe às vezes fazia lanchinho pra mim e às vezes ela me dava, tipo, um dinheirinho pra comprar um sorvete. E eu lembro que teve uma vez... essa história é triste. Dessa excursão eu fui e eu vi um sorvete verde, que era um sorvete de pistache. E daí eu vi uma pessoa comendo sorvete de pistache e falei assim, nossa, é uma delícia sorvete de pistache. E a criança, o que é a criança? Aguada, né? Zoiuda. Aí eu sozinha, detendo aqui toda a minha informação, eu falei assim, tenho aqui R$2 e um sonho, né? Fui lá e comprei, não sei quanto que era. Mas enfim, comprei o sorvete de pistache. Ai, que tristeza. Eu achei tão ruim, mas eu achei tão ruim o sorvete de pistache. Eu falei, por que eu não fui do de chocolate, que eu sei que eu gosto, sabe? Vai no seguro, né? E eu não tinha outro dinheiro pra comer, sabe? Daí eu lembro que eu vi todo mundo, assim, comendo feliz da vida de eu lá com meu sorvete de pistache horroroso. Você e o Felipe Neto tem uma história sofrida no zoológico, hein? O Felipe... ele contou uma Porque história. ele queria tomar água. Nossa, coitado, como ele sofre, né? Não tinha bebedouro. Enfim, mas eu lembro que eu fui no Jardim Zoológico, tá? Você não tinha cinema? Eu lembro uma vez que a gente foi no teatro também. É verdade, o teatro era muito legal. A gente foi no circo uma vez também, sabe esses circos itinerantes? Sei. Minha mãe também nunca foi comigo no circo, não. Mas porque minha mãe não gostava de circo. Mas aí você foi com a escola? Fui com a escola. E lembro de vezes de ir no cinema, assim, mas eu nunca tive, tipo, excursões muito mirabolantes e tal, muito especiais. Acho que Não, eu tô tentando lembrar aqui na minha mente, assim. A gente ia muito pro teatro. No teatro acho que eu fui uma vez ou duas. A gente teve uma excursão muito legal lá no shopping. Na época era Shopping Esplanada aqui de Sorocaba. Era o shopping mais legal. Agora é o shopping mais famosinho também aqui de Sorocaba. É que a cidade mudou muito, né? Mas aumentaram. Mas enfim, daí a gente teve um negócio muito legal. Que foi o seguinte. Policiais militares organizaram um espaço lá no Shopping Esplanada. E de semana em semana, cada dia e tal, horário, eles levavam as crianças lá. E daí, quando a gente foi lá, eles ensinavam regrinhas de trânsito. Tipo... ninguém aprendeu. Em Sorocaba ninguém dá seta. É verdade. Ensinaram errado. Aí, tipo, eles ensinado mais. Aí ensinaram, tipo, a pare. Aí ensinaram, tipo, os semáforos. Daí a gente fazia um circuito, tipo um velotrol, assim, sabe? E daí a gente ficava brincando nessa pista e tal. E daí, no final, a gente recebia, tipo, uma habilitaçãozinha, sabe? Assim, muito legal. Essa foi uma das excursões muito legais que a gente fez. A gente foi pro Corpo de Bombeiros também aqui de Sorocaba. Eu era apaixonado por carros de bombeiro. A gente foi. Mas foi muito legal. E isso foi na escolinha. Foi, tipo, no fundamental. A gente teve essas coisas. Muito legal. A gente não teve isso, não. A gente foi, tipo, a gente teve uma festa no Corpo de Bombeiros também. Tipo, na sede do Corpo de Bombeiro. Então, foi, tipo, uma festa Halloween. Então, eles deram, tipo, ticketzinhos pra gente. Tipo, pra gente poder pegar, sei lá, cachorro-quente, pegar um refrigerante, pegar o doce. E daí eles colocaram um monte de brinquedo inflável lá nesse pátio gigantesco que era da polícia mesmo, sabe? Do bombeiro, da polícia militar. E a gente ficou, tipo, uma tarde inteira se acabando. Eu lembro que eles fizeram uma parte lá, tipo, que era que nem uma casa do terror. E daí eram os policial vestidos, tipo, de monstro, sabe? E daí a gente criou teorias mirabolantes que tinha um general e tal. Enfim, isso foi na escolinha também. Foi muito legal. Foi muito legal. Essas histórias legais, não sinto muito. Agora lembrando aqui, a gente teve essas coisas. Foi muito legal. Mas a polícia, tipo, participava muito nas escolas. Era muito legal. Corpo de bombeiro também, sempre fazia uma coisa ou outra, uns eventinhos e tal, era bem legal. E foi isso. Muito bem. Acho que temos um podcast, né? Eu acho que vai ficar pra parte 2, a parte do ensino médio, porque o ensino médio é outras histórias. Depois a gente vai pro ensino técnico. Eu não tive ensino técnico, eu não fiz Ou técnico. pro pós-escola, tipo cursinhos. Também não fiz cursinho. Você vai participar do podcast. Não, mas eu fiz cursinho, sim, fiz cursinho. Mas não cursinho pra entrar pra faculdade, porque eu não acabei qualquer curso. Qualquer curso conta. Cursos profissionalizantes. Tá, cursos técnicos. Mas enfim, temos um podcast. Seu recadinho final e seu jabá. E se quiser deixar algum recado pra algum professor que achou que você não ia ser nada. Pra você, professor, que achava que eu não ia ser nada porque eu era uma criança que falava muito. Toma, sou corretora sincera e agora posso cuidar e te orientar a contratar um plano de saúde. Por isso, fique com a saúde boa.
e não quebre a bacia. Se quebrar a bacia, tem assistência médica. Então, acesse aí convêniosaude.online para o site Corretora Sincera no YouTube. Muito bom, bom jabá, parabéns. Gente, de novo, podcast@visualmodo.com. Se quiser contar a sua história, a gente lê no próximo episódio. Manda lá seu recadinho, dá um like, compartilha esse episódio com seu amigo, com o seu professor, com o seu coleguinha de escola. Antes da gente ir embora, você tem algum coleguinha de escola dessa época, tá? Pré, ensino fundamental, que você tenha contato até hoje? Então, contato, tipo, de contato de, vamos se ver, não. Mas eu tenho alguns ainda na minha rede social, e que inclusive uns 2, 3 deles eu cotei plano de saúde. Muito bem, muito bem. Eu tenho também em rede social, mas assim, contato mesmo, acho que nenhum. Mas tem uma coleguinha que eu queria muito ter encontrado ela, porque a gente... Fala o nome dela então, aí. Era... Esse podcast aqui é mundialmente desconhecido. Exatamente. Era Ana Laura, se não tô enganado o nome dela. Alô, Ana Laura. Ela era do pré, e eu lembro que ela era maravilhosa. Você lembra em que ano foi o seu pré? Em que ano? Não sei lá, 2005? 2005? Não. Ana Laura, do pré de 2005, estado 2004, de São Paulo. Acho que menos, né? Acho que 2004, 2003. Podcast@visualmodo.com. Nossa, lembre de mim, eu era a Vitória, eu gostava de pintar, você brigava comigo. Você era a Vitória? Não. Mas eu Viu como eu me senti? Você tá entendendo? Deixa eu te zoar, pô. Mas eu lembro que ela brigava comigo pra eu pintar sempre no mesmo sentido, pra não ficar feio. Era perfeito. Eu gostava muito dela. Eu lembro disso. Mas eu nunca mais... Ela mudou de escola quando a gente foi pro ensino fundamental. Pro ensino fundamental, né? O Fundamental 2, né? O Fundamental. E é isso. Mas tá bom. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Curte, comenta, compartilha. Eu vejo vocês semana que vem. Valeu, falou e até mais. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.